se você desse férias a todos os seus líderes ao mesmo tempo? Quanto dessa cultura ainda permaneceria presente nesse período? E acho que essa pergunta ela traz uma provocação intensa do ponto de vista da expressão dessa cultura como base de construção de memória, como o DNA. Porque a cultura não é apenas o comportamento, ela é percebida no comportamento, mas ela desvela naturezas muito mais profundas de construção de significado daquilo que essa memória coletiva enseja. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Se você teme que ao perder os seus líderes, essa memória se perca junto, é porque talvez você não esteja fazendo gestão da cultura do ponto de vista daquilo que ela é capaz de regenerar como perpetuação do seu DNA. E perpetuar não significa permanecer, porque tudo que é vivo se transforma, mas tudo que é vivo também preserva algo. E essa preservação é exatamente aquilo que é a essência como síntese do DNA da construção cultural saudável, daquilo que nós queremos fazer prevalecer como expressão qualitativa daquilo que somos. Como eu digo sempre, nós não somos o que fazemos, mas expressamos quem somos naquilo que escolhemos fazer. Quanto dessa expressão de quem você é estaria presente nos códigos invisíveis de comportamento da tua empresa se os teus líderes desaparecessem? E aí eu queria convidá-los a olhar isso sob duas perspectivas, né? Quando nós olhamos do ponto de vista biológico, a natureza, ela cumpre essa função de multiplicar, de crescer por meio das células, elas se reproduzem, mas ao se reproduzir, ela guarda como percepção uma informação de um código genético que passa para os demais, para que elas esteja sempre presente nessa construção futura. Então, o passado se renova como futuro, mas ao mesmo tempo preserva algo que é essencial. E ela faz isso considerando uma palavrinha-chave, que é integridade. Não à toa eu escrevi meu primeiro livro, Buscando a Integridade Perdida, a sabedoria perene aplicada à vida cotidiana. O que é a integridade celular? É exatamente a preservação daquilo que não pode se modificar. Existe algo de natureza mutável, e a vida é mutável, mas existe algo que deve permanecer. E na sua empresa, na minha empresa, em qualquer organização, o princípio é o mesmo. O que é imutável, que deve permanecer? E tem dois princípios regentes que devem servir como condição para esse processo de aculturação se construir como condição comum, né, de pertinente, que é exatamente a consistência e a coerência. E toda célula expressa isso. O princípio biológico e organizações são sistemas vivos. Hoje, a biologia social é quem mais inspira as empresas como tradução desse conhecimento. Durante muito tempo, a gente olhava as organizações como elementos mecânicos, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, estruturas, castas, normas, regras. As normas, as regras, elas existem, mas elas não podem funcionar a partir de uma natureza de causa e efeito, de relação direta, como modelo maniqueísta. Os princípios biológicos, eles são transversais, eles são ambíguos. A natureza, ela se constrói a partir de regras próprias, de leis universais, como tecidos vivos, que tudo comunica e gera relação de dependência do ponto de vista da complementaridade. Então, não tem como eu olhar para essa cultura a partir apenas da liderança, como se os líderes fossem os únicos expressores e validadores da legitimação dessa cultura. E se eu perco a cultura porque eu perdi o líder, é como se um sistema vivo, ao perder a natureza da sua essência, ele deixa de existir porque ele é incapaz de prevalecer como expressão de ato contínuo. E a vida segue. A vida continua. Então, a partir desse olhar, o que essa integridade nos convida a viver? O primeiro elemento diz respeito à coerência dos mecanismos de aculturação. E o que nós estamos falando? Os comportamentos, eles não são eventuais. Comportamentos, eles existem em função desse código genético que deve não só produzir inspiração, mas também aspiração. Então, tem um princípio básico trazendo essa linguagem para o campo da gestão, que é estruturas condicionam comportamentos. A coerência é quanto o meu ecossistema construiu estruturas saudáveis capazes de impulsionar comportamentos na direção que eu almejo. Imagine uma árvore. A gente tende a olhar para uma árvore, para a copa que impulsiona para o céu, para o alto, acima. Mas a gente esquece que existem estruturas invisíveis, subterrâneas, que sustentam esse crescimento. Isso é a base de qualquer cultura sólida que a biologia nos ensina. As estruturas
estruturas precisam ser coerentes com o céu. A raiz, ao mesmo tempo que aprofunda, permite a copa crescer, gerar frutos e expandir. Então, a coerência é essa condição estrutural de assegurar nas regras, nas normas, no processo, a vitalidade que esse ecossistema necessita, mesmo que eu não me faça presente. Então, quanto às minhas regras, os meus processos, aquilo que de fato sustenta essa organização, está impulsionando comportamentos que eu gostaria de ter como padrão cultural. Se você quer que as pessoas colaborem e você incentiva apenas o comportamento individual, a meta individual, o ganho individual, as tuas raízes não estão coadunando, coerentes com aquilo que a Copa, como crescimento, necessita. Você vai produzir comportamentos e aí não tem líder que consiga estimular pessoas desse padrão, porque a água vai correr para o mar. Se você quer inovação, se você quer que as pessoas tragam perspectiva de criatividade, inovação, de mudança, de quebrar status quo, de novos produtos, novas soluções, aí você pune o erro, mas você centraliza a decisão no teu modelo autocrático de poder pelas regras e normas, a tua empresa ela não vai prosperar do ponto de vista dessa energia criativa, porque as raízes não foram coerentes com aquilo que você quer produzir como padrão de comportamento. Então, primeira dimensão do ponto de vista da perpetuidade do teu DNA, olhe quanto as raízes que sustentam invisivelmente a tua empresa, porque quando eu digo que são invisíveis, não necessariamente é o que está escrito, mas é o que é vivido como estrutura de regra, de norma, de padrão, de reunião. O que ele alimenta, o que ele nutre como construção comum. Se não existe coerência entre a intenção e a experiência vivida como sustentação prática de condicionamentos possíveis, a cultura não vai prevalecer e não vai se perpetuar. A segunda dimensão vital que esse olhar nos convida a viver é a Copa. É o crescimento. Na biologia existe um princípio chamado de tropismo. O que é o tropismo? Não é a raiz que faz a planta crescer por si só. A raiz cria as condições, mas é o tropismo que faz essa planta buscar a luz. Então, todo organismo que é vivo, existe um movimento interno de buscar a luz, de crescer na direção de algo. Então, o crescimento é uma potência. Ele existe em todo o sistema vivo. A luz é apenas a fonte de inspiração que possibilita esse mecanismo acontecer. E isso, do ponto de vista da natureza humana, é a mesma coisa. Nós estamos falando em intenção, atitude, movimento interno. Quanto os seus líderes estão apenas regidos na lógica de comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quanto os líderes apenas distribuem tarefas ou de fato delegam poder e autoridade. Quanto eles constroem nas pessoas um sentido não apenas do que fazer ou do como fazer, mas do para que fazer. Quanto eles inspiram pessoas no conhecimento da natureza daquilo que eles fazem como função, mas que a função cumpre uma missão para além da atividade que ele executa, dos impactos do erro e do acerto. Quanto esses líderes conseguem inspirar pessoas para elas reconhecerem o benefício da natureza da tarefa que ela faz na experiência do outro como construção comum. Porque, em última instância, nós estamos falando em produção de significado. Se esse significado não é construído, o tropismo não se alimenta e essas plantas não vão buscar a luz como crescimento. Elas vão padecer do ponto de vista da normose do cotidiano e apenas responder à natureza da estrutura. A estrutura vai manter aquela organização, aquele organismo vivo. A planta vai permanecer, mas ela já não cresce mais. Ela não tem mais vitalidade. Ela não tem mais expressão saudável da fome de querer ser cada vez maior e melhor e buscar os céus, buscar a altura. A própria definição de gigante, né? É aquele que tem a cabeça nas nuvens e os pés firmemente ancorados no chão. Então, se você quer de fato perpetuar culturas, gerar culturas que se expandam, mas permaneçam naquilo que é essencial, culturas que se transformem, mas que tragam a memória viva desse DNA como expressão qualitativa, olhe para essas duas dimensões vitais. Quanto a tua coerência nas bases de sustentação estão
orientando o crescimento daquilo que você quer como natureza do propósito, da missão, da razão de existir da tua empresa. Porque como diz o grande mestre da tradição, né, organizacional do século passado, mas extremamente presente ainda, Peter Drucker, o oxigênio ele está para a natureza como o lucro está para as empresas. Ele é vital. Sem o lucro, as empresas não são capazes de prosperar. Sem a receita, né? Sem o resultado, sem o EBITDA, sem o lucro vital que oxigena essa empresa, ela padece, ela morre, assim como as árvores, assim como os seres humanos. Mas não faz sentido nós humanos vivermos apenas para respirar. O oxigênio traz a vitalidade e a condição para que a gente possa ter a natureza do significado do crescer, do existirmos, não apenas como sujeito biológico, mas como experiência espiritual de conexão com a fonte, com aquilo que nos nutre. E as organizações não são diferentes. Organizações também têm almas, são sujeito coletivo. E aqui não é alma no sentido metafísico, é aquilo que anima. E o nome que nós damos a isso é entusiasmo. As organizações sem entusiasmo, elas vão enrugando, elas vão perdendo a capacidade de existirem como um movimento que inspira pessoas a aspirar a algo maior e melhor do que o hoje. É isso que nutre e irriga todos os sistemas vivos. E, se pelo isomorfismo biológico, organizações são sistemas vivos, as leis que regem a natureza são as mesmas leis que regem esses ecossistemas. Então pense nisso e trabalhe nessas duas dimensões como construção do futuro. Dê coerência nos teus mecanismos de sustentação, mas traga consciência e inspiração na expressão saudável desse vir a ser por meio do entusiasmo que rege pessoas. Pessoas transformam empresas e empresas produzem resultados. Se gostou, fica com a gente, segue a gente e até o próximo vídeo.